Olá, meus amigos da Associação Espírita Allan Kardec. Estamos mais uma vez aqui para fazer uma pequena palestra, uma pequena transmissão para vocês. Excepcionalmente hoje também vamos estar gravando para estar apresentando logo mais no sábado na plataforma Facebook e também no YouTube, na página da nossa casa, da Associação Espírita Allan Kardec de Suzano. Bom, meus amigos, antes de começarmos, nós vamos fazer uma prece, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, esse amigo incondicional de todos os momentos da nossa vida, pedir que abençoe essa nossa proposta e esse nosso propósito de crescimento, de melhoramento espiritual a cada dia. Dá-nos força, Senhor, porque estamos passando por momentos tão difíceis e talvez nunca, Senhor, precisamos tanto da ajuda e da Tua bênção. E a Tua paz, Senhor Deus, em Teu nome e com a assistência dos bons espíritos, possamos fazer uma transmissão tranquila. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Bom, meus irmãos, o tema da nossa tarde é trabalho, mas é o trabalho como uma ferramenta divina do progresso. Só que, para nós entendermos, para que nós possamos entender o trabalho como uma ferramenta divina do progresso, nós vamos buscar na doutrina espírita, nos seus postulados. O que são os postulados da doutrina espírita? É aquilo em que a doutrina espírita se embasa. E o primeiro postulado da doutrina espírita é a existência de Deus. Para nós, espíritas, Deus existe, Ele é o início, Ele é o propósito de tudo, Ele é a origem e Ele também é o fim de tudo. Se nós formos pensar em Deus, o Espiritismo nos promove Deus, nos propõe Deus como uma inteligência suprema. É criador de leis perfeitas e leis imutáveis. E entre essas leis perfeitas e leis imutáveis está justamente a lei do trabalho. É a inteligência cósmica, criadora. E o segundo postulado da doutrina espírita é a imortalidade do espírito. O espírito ele foi criado, de acordo com a doutrina espírita, de acordo com o ensinamento da espiritualidade, todo espírito foi criado simples e ignorantes. Então, antes de nós sermos seres humanos, nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos. A nossa pátria real não é essa. A pátria real é a pátria espiritual. O espírito, segundo a doutrina espírita, é o princípio inteligente do universo, criado por Deus, simples e ignorante, para evoluir. O espiritismo é uma doutrina progressista. Nós acreditamos no progresso constante, no trabalho constante. O terceiro postulado da doutrina espírita é justamente a comunicabilidade dos espíritos. Muitas pessoas dizem para nós assim, ora, nunca ninguém voltou de lá para cá para contar. Voltou sim, meus amigos. Voltou e está aí a doutrina espírita que nos prova isso, por A mais B. Os espíritos, meus amigos, nada mais são do que as almas dos homens, né? E eles estão por toda parte. Os espíritos não são seres ociosos. Todos eles, pelo contrário, têm as suas ocupações, assim como nós, encarnados, temos as nossas ocupações.
O quarto postulado da doutrina espírita, pluralidade das existências. Bom, meus irmãos, o espírita, ele crê na reencarnação. Então, acreditamos também que todos os espíritos, como foram criados simples e ignorantes, é o espírito quem decide e cria o seu próprio destino. Bom, eu grifei aqui, criado simples e ignorante. O espírito quem decide e cria o seu próprio destino. Aqui a gente já pega um pedacinho da lei do trabalho. Se nós decidimos e criamos o nosso próprio destino, tem como fazer isso de braços cruzados? Sem o trabalho? Sem essa imposição natural? Essa lei natural do trabalho? Nós temos a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Entre esse bem e mal está o trabalho. Somos dotados de livre-arbítrio. E o quinto postulado espírita, a pluralidade dos mundos habitados. Meus irmãos, engana-se aquele que pensa que Deus criou esse universo perfeito, bonito, tudo ali no seu lugar, só para o deleite dos nossos olhos. Não, meus amigos. Seria muita pretensão de nós, seres humanos, imaginarmos que tudo isso foi criado para ficar ali, paradinho, só para o nosso deleite, né? Só para a gente ficar observando, contando estrelinha, né? Então, dentro da pluralidade dos mundos habitados, também entra essa questão da lei do trabalho. Porque nem todas as nossas reencarnações ou encarnações se verificam na Terra. Porque existem muitos mundos, mundos superiores, mundos inferiores aos nossos. E quando nós evoluirmos justamente por esse trabalho, por essa lei natural, nós vamos poder um dia, quem sabe, renascermos num planeta de uma ordem mais elevada. Entra aqui, meus amigos, quando nós falamos dessa pluralidade dos mundos habitados, tem aquela questão, né? Quando eu faço as minhas palestras lá no centro, eu gosto de falar para o pessoal, gente, quem não trabalhou, quem não fez a lição de casa direitinho aqui, vai voltar lá atrás. Isso não é regredir, viu, meus amigos? Porque o espírito não regride. Nós não perdemos o nosso progresso. Mas, se nós não trabalharmos direitinho aqui, a consequência é que nós vamos reencarnar em mundos inferiores e vamos levar justamente o que nós aprendemos aqui. Isso é bonito, né, gente, de se pensar. Porque pensa bem, eu não vou ser um ser inútil. Todo o trabalho que eu conquistei aqui, por essa ferramenta divina, eu vou levar para outros mundos. Muito bem, esses são os postulados espíritas, né, de que a gente tanto fala. E aí a gente recorre à Bíblia. Interessante que algumas pessoas dizem que os espíritas não leem a Bíblia. Isso é uma inverdade. Lemos sim. O que acontece? O que o espírita propõe? O espírita propõe ler a Bíblia, mas ler com compreensão, não apenas pela letra. Como diz o próprio Evangelho, a letra mata e o espírito vivifica. Qual é o espírito da letra? O que ela diz para nós? E ao que Kardec vai dizer que o problema não é a Bíblia, é a interpretação que nós fazemos da Bíblia. Eu trouxe essa imagenzinha aí, ó, Bíblia de Jerusalém. É uma das melhores traduções da Bíblia. Uma das mais fiéis, porque as outras acabam cada uma puxando ali a sardinha para o seu lado, né? Então, a Bíblia de Jerusalém, ela é uma Bíblia bem fiel à tradução do grego, né? E nós vamos lá em Gênesis 3:19, onde fala da queda do homem, né? E Deus vai dizer justamente a primeira lei do trabalho. Olha lá, logo no início da Bíblia, Deus vai lá e mostra para nós que o trabalho é importante.
E ele vai dizer: com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele fostes tirado. Então já é ali no início. O espírita não está inventando a lei do trabalho. A lei do trabalho é uma lei natural. E olha lá, Deus, já lá no início da Bíblia, para que não possam nos contradizer, é Deus, de acordo com alguns entendimentos, é Deus dizendo, né, que com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Ou seja, terá que trabalhar. Teremos que arregaçar as mangas, progredir. E nós temos o Salmo 128, lá no versículo 2 dele, onde está intitulado na Bíblia de Jerusalém: bênção para o fiel, do trabalho das tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Herculano Pires traz para nós essa frase, que o maior e o mais vigoroso testemunho da verdade espírita, o maior e o mais vigoroso testemunho da verdade espírita na antiguidade, a Bíblia. Não há por que contradizer. A gente tem que ler, tem que olhar a Bíblia com um olhar lógico. E aí, vamos pegar Kardec. Kardec, ele era um homem muito culto, gente. E ele vai trazer na Revista Espírita de 1867, ele vai trazer para nós, estava cortando aqui, na Revista Espírita de 1867, Kardec ele era um homem também, além das letras, ele era dado à arte. Chegou até a escrever peça de teatro. Alguns espíritas desconhecem isso. Pois é, gente. E ele traz na Revista Espírita de 1867 um artigo intitulado A Comédia Humana. E é interessante que esses artigos normalmente eram enviados de colaboradores, né, da Revista Espírita. E Kardec achou por bem colocar, porque ele julgou que tinha tudo a ver com o entendimento espírita. E esse artigo, A Comédia Humana, ele é interessante porque Kardec, a interpretação que dão a ele, que é que a nossa vida é como se fosse uma peça de teatro mesmo. A vida do espírito encarnado, diz aqui, é como um romance, ou antes, como uma peça de teatro, da qual cada dia se percorre uma folha contendo uma cena. O autor é o homem. As personagens são as paixões, os vícios, as virtudes, a matéria e a inteligência, disputando a posse do herói. E olha quem ele vai dizer aqui que é o herói. O herói é o espírito. Então, gente, é um trabalho constante em nossa vida. E vai dizer no finalzinho desse artigo, tem esse textinho que eu separei, para que a gente possa entender o que eu estou falando aqui. Para que o mundo esteja em progresso. Que progresso? Evolução, gente, é o trabalho. Para que o mundo esteja em progresso, é preciso que cada um deixe uma lembrança útil da sua personalidade. A gente já parou para pensar isso, pessoal? O que nós estamos deixando de útil, de lembrança útil? Qual a nossa herança que nós vamos deixar para o mundo? Da nossa personalidade. Olha o que ele vai dizer aqui. Uma cena a mais. Uma lembrança útil, uma cena a mais. Nesse número infinito de cenas úteis. Cenas úteis que os membros da humanidade deixaram desde que a vossa terra serve de lugar de habitação dos espíritos. Pois é, gente, nós temos sim que ter preocupação. O que nós estamos fazendo pelo progresso do mundo, para o nosso auto-melhoramento, para o nosso progresso? Qual é o tipo de trabalho, gente? Precisamos pensar nisso. Qual a herança que nós vamos deixar para o mundo? Nós não temos que deixar más lembranças.
que a nossa personalidade fala agora aos nossos companheiros, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, aos nossos filhos, esposo, esposas. Desde que a terra serve de lugar para habitação dos espíritos. E aí a gente chega aqui no nosso Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, onde ele vai tratar das leis morais. Allan Kardec, ao se debruçar sobre essa proposta dos espíritos, e pela observação metódica, Kardec ele era muito meticuloso. Ele era um especialista em pegar detalhes, mensurar, avaliar, pesar. Então ele vai perceber que muitas das leis que nos regem são leis naturais e por isso ele cria essa terceira parte justamente falando das leis naturais. E está lá nas leis naturais, a lei do trabalho é a terceira dela, segundo a ordem que ele vai colocar no Livro dos Espíritos. Gente, nós, muitas vezes, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes a respeito dessa lei que está contida no Livro dos Espíritos, porque no final dessa apresentação, dessa pequena palestra, eu vou estar fazendo um convite a vocês para que vocês busquem no Livro dos Espíritos. Vão lá, leiam completo. Tem todos o passo a passo, onde Kardec, com a lucidez que lhe era peculiar, ele demonstra para nós tudo ali explicado pelos bons espíritos. Não vamos ler com um olhar de reserva. Mesmo você, meu amigo, meu irmão, que ainda não é espírita, mas que tem curiosidade, baixe o Livro dos Espíritos, está de graça, disponível na internet. E leiam. Não existe contradição. Não pode o demônio, o diabo, sei lá, falar tantas coisas boas com o propósito de nos elevar ao bem. Então peguem lá, Leis Morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, e vamos estudar, avaliem, comparem com a Bíblia, comparem com o que nos é ensinado no Evangelho. Tudo lá, A mais B. E aí, meus amigos, dando continuidade, nós pegamos o Evangelho de João. Olha lá, Evangelho de João 5,17. Para vocês verem que a gente não está aqui só falando em cima dos livros espíritas, o que deveria ser, porque os livros espíritas não deixam nada a desejar. Todos os livros da codificação espírita são pautadas nos ensinos de Jesus. Todos. E Jesus vai dizer lá em João: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ora, se Deus que é Deus, o que dizer de Deus? Se Deus que é Deus trabalha e Jesus toma Deus como exemplo, ele está dizendo para nós que nós também temos que pegar esse exemplo para nós. Eu trabalho também, diz Jesus. E nós? Devemos ficar de braços cruzados? Até quando? Meus amigos, o Espírito Fenelon, ele vai dizer para nós, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não existe essa criatura no mundo que não tenha algum propósito a cumprir. Não existe. O trabalho é uma lei de Deus, é uma lei de progresso. De repente a gente pensa assim, ora, mas e aquela pessoa que não faz nada, que vive de braços cruzados, aquele moradorzinho de rua, tal, será que ele não está fazendo alguma coisa ali também? Ou será que nós somos tão prepotentes assim, de pensarmos, de acharmos que só nós estamos no caminho correto? Tá bem, gente. Então vamos pegar essa citação de Fenelon, que está lá em Instruções dos Espíritos, no capítulo 1, item 10,
E o Evangelho segundo o Espiritismo? Pois é, pessoal. O trabalho é muito importante. Se cada um de nós tem uma missão, na verdade não precisava nem dos espíritos vir falar isso para nós, não é? A própria natureza nos coloca a missão. É que às vezes a gente quer fazer vista grossa, mas não dá. Porque se nós não cumprirmos a missão hoje, nós vamos ter que cumpri-la amanhã. Tudo bem? Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. E aí Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Leon Denis, ele foi um dos precursores de Allan Kardec, contemporâneo, inclusive, de Allan Kardec. Ele era muito apaixonado por Allan Kardec. E deu prosseguimento, parte, obra. Lá no livro de Leon Denis, chamado O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele traz uma passagem interessante nesse livro, que diz pra gente assim: que todo espírito que deseja progredir, trabalhando na obra de solidariedade universal, recebe dos espíritos mais elevados uma missão particular, apropriada às suas aptidões e grau de adiantamento. Gente, é muito profundo isso. Vamos pensar uma coisa. Às vezes vocês podem estar aí do outro lado aí pensando assim, tá, mas como assim? Recebe dos espíritos? Os espíritos são os mensageiros de Deus. Espíritos puros, os nossos anjos guardiões. São eles que estão aí ao nosso lado o tempo todo, nos inspirando, nos incentivando, amando de Deus, com o propósito de Deus, para que nós possamos evoluir, progredir, trabalhando na obra de solidariedade universal. Outro dia, pessoal, eu ouvi uma frase de um outro palestrante falando de amor. Muita gente gosta de falar de amor, né? E já pega lá a citação de Jesus: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Será que nós já sabemos realmente amar? Será que nós somos realmente solidários universais, como está propondo aqui Leon Denis? Fazemos parte dessa solidariedade universal? E aí esse palestrante vai dizer assim, depois eu fiquei pensando, eu falei, gente, tem tudo a ver. Ele vai dizer assim, que quem não ama o seu próximo, quem não é solidário com o seu próximo de verdade, não ama a Deus. Pode jurar de pé junto que ama, mas se não ama o seu próximo, não ama a Deus. Porque não tem como separar as duas coisas, gente, não tem como. O amor é algo inseparável, é indissolúvel. Ama-se a Deus, ama-se ao próximo. Então, para que nós tenhamos essa solidariedade universal, nós temos que ter amor, gente, trabalhar com amor para o crescimento do nosso mundo, para o melhoramento do nosso mundo. E os espíritos vão ver ali quais são as nossas aptidões e eles vão trazer para nós e nos capacitarmos e progredirmos trabalhando, sempre trabalhando. Então, é esse livrinho aí que vocês estão vendo aí, Leon Denis, conheçam, fantástico. E o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18, Coletânea de Preces Espíritas, lá em Preces Gerais, Oração Dominical. Sabe o que é interessante, pessoal? Muita gente, muitos amigos, eu conheço bastante amigos, que leem ou estudam o Evangelho segundo o Espiritismo, mas esquecem de estudar esse capítulo 28, perdão, eu falei errado, né? Capítulo 28, das Coletâneas de Preces Espíritas. É Kardec muito inspirado.
nos demonstrando como nós devemos orar. E ele vai falar justamente da oração dominical. Então tá lá, dá-nos o pão de cada dia, dá-nos alimento indispensável à sustentação do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. Isso é Kardec explicando para que nós possamos compreender uma oração que a gente faz todo dia, Pai Nosso. E aí ele complementa, olha a sabedoria de Kardec. O bruto encontra a sua pastagem. De que bruto ele está falando? Ele está pegando uma citação lá do próprio Evangelho de Jesus. Os lírios do campo, as aves do céu. Então o bruto encontra a sua pastagem. O homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade ou aos recursos da sua inteligência, porque o criastes livre. Tu lhe has dito, tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Deste modo fizeste do trabalho para ele uma obrigação. Olha lá, não sou nem eu mais que estou citando a Bíblia, é Kardec. Ele buscava suas fontes lá no Evangelho, na Bíblia, até mesmo no Velho Testamento. Velho Testamento de tão difícil compreensão, né? E Kardec vai pegar lá essas explicações. Fizeste do trabalho para ele uma obrigação a fim, olha lá, a lei do progresso, da evolução do trabalho, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar mediante o labor manual, outros pelo labor intelectual. Alguns trabalham com os braços, outros têm que trabalhar com a cabeça. Enfim, todos nós, meus amigos, todos nós somos úteis na natureza e temos o nosso quinhão a oferecer. A lei do trabalho é indiscutível. Não há como negar que o trabalho seja uma lei. Autodoação. Quem se autodoa sempre, meus amigos? Vamos pegar lá o Livro dos Espíritos. Questão 893. E olha Kardec como ele era sagaz, né? Qual a mais meritória de todas as virtudes? Nós nos gabamos tanto, né, gente? Porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou bonzinho, eu sou paciente. Mas qual a mais meritória de todas as virtudes? Ao que os bons espíritos, os imortais, vão responder a ele: toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, olha, já começa a sermos virtuosos quando nós somos resistentes por nós mesmos às más tendências, aos maus pendores, às más inclinações, ismo, ao orgulho. Isso já é um começo de uma virtude. E continuam os imortais: a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Gente, quem de nós é capaz de, numa noite muito fria, tirar o próprio agasalho e dar para aquele transeunte que está ali encolhidinho? Somos capazes? Já chegamos a esse ponto? De fato, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Danadinho esses espíritos, né, superiores, né, sem pensamento oculto, né? Porque sempre tem aquele, faz que Deus vai te retribuir em dobro. Não, gente, nós não temos que nos preocupar com isso. Isso é infantilidade. Deus que vê tudo. E a gente preocupado de receber de volta um bem que a gente tem que fazer por natureza, por solidariedade,
por uma questão de amor ao próximo. E eles terminam dizendo que a mais meritória é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Está aí a bandeira da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação. Não é fora do centro espírita. Não é fora da igreja, vai dizer Kardec. É fora da caridade. Não importa onde a gente está, se num templo budista, se numa tenda de umbanda, se numa igreja protestante, se num templo católico, não importa, gente. A caridade, o amor, o altruísmo, é isso que Deus leva em conta. Não é a bandeira, não é o rótulo. Bom, meus amigos, então vamos prosseguir aqui. Voltando de novo ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Está lá na lição Bem-aventurados pobres de espíritos. Nas Instruções dos Espíritos, missão do homem inteligente na Terra. É um trechinho do Espírito Ferdinando, um espírito protetor. Não vos ensoberbais do que sabeis, porquanto esse saber tem limite muito estreitos no mundo. Se nós estamos aqui, meus amigos, para contribuirmos com o trabalho, com o progresso, a gente não tem que se julgar melhor do que ninguém. Existem capacidades que nem sempre a gente dá conta. E existem capacitação que às vezes a gente acaba até perdendo. O mundo evolui tão rápido. E continua o Ferdinando aqui. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá. Desenvolver a vossa inteligência através do quê? A gente desenvolve a inteligência através do quê? Que missão é essa que Deus deu para nós? Trabalho, gente. Do burilamento, do automelhoramento. Essa é a proposta da doutrina espírita. Nós estamos aqui para Kardec, para fazer prosélitos. Não é isso. A gente está querendo colaborar para que todos possam alcançar essa mesma evolução, esse progresso. Vamos ver aqui. E ele continua dizendo: a inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, fácil seria para os espíritos a tarefa de fazer com que a humanidade avance. A inteligência é rica de méritos. Então, o nosso trabalho, quando bem executado, gente, nós recebemos o apoio, o auxílio dessa espiritualidade superior. É Jesus presente na nossa vida o tempo todo. Quando nós usamos a nossa inteligência, trabalhamos para o bem, para o progresso geral, os bons espíritos estarão conosco o tempo todo, ali insuflando boas ideias. Caminha, persevera, você vai vencer. Você já venceu, porque você está colaborando com o grande trabalho. Então, para que a humanidade avance, nós temos que colaborar com a nossa inteligência. E nós vamos pegar agora, de novo, citando a Revista Espírita, de 1866. O título na Revista Espírita é Os Tempos São Chegados. Mas esse mesmo artigo consta na Gênese de Allan Kardec. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Lá na Gênese, o título é outro, Sinais dos Tempos. Olha o progresso de novo aí. Olha Deus nos oferecendo o trabalho como progresso. E Kardec ele vai fazer um belíssimo texto dizendo que o progresso da humanidade se efetua, pois em virtude de uma lei. Lei do progresso. Ora, como todas as leis da natureza são obras eternas da sabedoria e da presciência
divina, tudo quando seja efeito dessas leis, é resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Por que acidental e caprichosa? Às vezes nós somos orgulhosos, né, meus amigos? E a gente diz, que boa ideia eu tive, né? A gente esquece de atribuir isso, essa boa ideia, essa inteligência que nós temos, a esse ser superior que comanda a todos nós, Deus. Resultado da vontade de Deus. Trabalho como lei do progresso. Meus irmãos, essa leitura da Gênesis, deixa eu voltar aqui, é fantástica. Leiam. Tá? Sinais dos tempos. A gente está ali preocupado, né? Jesus vai voltar na nuvem, não vai voltar na nuvem, com o disco voador, sei lá o quê. A gente vê tanta doideira por aí, né? Leiam Kardec. Vocês vão ver o que é a lucidez, o que é compreender o que são esses tempos chegados, o que são esses sinais dos tempos. É maravilhoso conhecer Kardec. Então eu vou deixar para vocês a lição de casa, né? Então a nossa lição de casa é sugestão de leitura em casa. E não há desculpa, porque afinal a maioria de nós estamos, né, infelizmente, presos em casa, né? Então, meus amigos, Livro dos Espíritos, terceira parte. Lembra que eu falei que eu não iria comentar o passo a passo dessa lei do trabalho que está lá no Livro dos Espíritos? Porque eu gostaria que vocês lessem. Peguem o Livro dos Espíritos de vocês. Aqui, ó, eu coloquei aqui um modelinho aqui, que é esse aqui é uma tradução do Herculano Pires. Gente, todos esses livros que eu estou falando, todos eles têm de graça. A você, companheiro evangélico, a você, protestante, católico, leiam também. Não vai fazer mal não, gente. Nós temos que enriquecer o nosso conhecimento, sempre. Mas principalmente a você, espírita, que adora um romancezinho, né? Mas que esquece de ler esse cara aqui, ó, Allan Kardec, que não conhece sequer a revista espírita, mas que gosta de falar de espiritismo, né? Para falarmos de espiritismo, temos que ir na fonte, e a fonte é Allan Kardec, gente. Não adianta, não tem outra, não existe outra, não tem obra complementar à obra de Allan Kardec. Kardec mesmo, ele afirma que o espiritismo ainda não disse tudo. Mas dificilmente vai ter uma obra que supera a mente racional desse homem chamado Allan Kardec. Então fica aí como sugestão de leitura. Terceira parte, Leis Morais e a Lei do Trabalho, lá no Livro dos Espíritos, tá? A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Revista Espírita de outubro de 1866, Os Tempos São Chegados. A Comédia Humana também, que vai estar lá nessa de 1867. Pessoal, esses livros todos, para quem não tem, está disponível no site da Federação Espírita Brasileira e está disponível também no site da nossa casa, Allan Kardec, Kardec Suzano, .webnode.com, tá? Vai lá que vocês acham para baixar essas versões. Bom, meus amigos, então nesse momento só posso agradecer a paciência de vocês, agradecer a Deus, aos bons espíritos. Espero ter sido um pouco útil a vocês. Estão sofrendo aqui um pouquinho com a qualidade da nossa transmissão. Vocês devem estar vendo aí que hora fica escuro, hora fica claro. Eu estou fazendo essa gravação aqui da minha casa e vai ser postada agora no Facebook. Então a gente pede desculpas por esses pequenos problemas. Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por tantos amigos que nos ouviram, que nos ouvirão no futuro. Que o Senhor possa abençoar cada um deles. Abençoa a nossa Casa Espírita, Associação Espírita Allan Kardec, toda a sua diretoria.
todos os nossos trabalhadores, os frequentadores. Abençoa também, Senhor, todos os nossos irmãos, companheiros de outras religiões, de outras filosofias, e todos nós, Senhor, temos o mesmo propósito. Busca de um dia, Senhor, poder estarmos ao teu lado como cooperadores na grande salvação. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Até mais, amigos.